Fala, fala, meu amigo Renatão. Quanto tempo que eu não gravo com amigo, a Faz gente não faz, tempo. verdade. A gente não faz aí um Conexão Leopoldina, Conexão Leopoldina agora que está explorando outras áreas, né? Outros segmentos. Estamos aí A área do documentário institucional. exatamente, velho. Daqui a pouco é só a vida pornô, né, cara? Atuar no pornô, não, mentira. Não chega. Não chegaremos a esse nível, Ô, inclusive. mulher. Não chegaremos. Não chegaremos, pela pena. Não temos dinheiro para tanto, não é assim que dizem? Não, tô brincando, gente. Nós somos Pois um é. programa bastante sério. Atenção aí, vamos à seriedade. Vamos começar com É uma nossa seriedade. pérola, recomendação sua, inclusive. Então, a pérola de hoje, ó. Essa magnífica. Esse documentário, né, Renato? Isso. Esse documentário. Opa, agora vai. Agora sim. Esse documentário, né? Bom, aqui Hitler é uma carreira. Nem sei qual é o título original em inglês, cara. Bom, em alemão deve ser aquelas palavras com 30 consoantes e duas vogais, né? Muito Então, provavelmente. a gente nem se arrisca a tentar pronunciar o título aqui em alemão. Hitler uma carreira. Fala um pouquinho, eu vou ser sincero, eu não assisti, eu conheço, eu sei que tá na Netflix, sei que já é um documentário famoso e tal, fruto de um livro, isso tudo eu sabia, Isso. mas comenta em detalhes aí pra gente, meu querido. Bom, como você já adiantou, esse documentário está disponível na Netflix, é Hitler, uma carreira, e ele é baseado na biografia do Hitler, escrita pelo Joachim Feist. Antes que as pessoas pensem, pô, biografia, né, porque a gente tem aquela ideia de biografia é uma apologia, é uma exaltação da pessoa, mas não. Você pode também escrever biografias críticas. Você botou aí agora na tela, essa biografia que o Joachim Feist escreveu é uma biografia crítica no sentido de reproduzir a trajetória do Hitler sem os mitos que envolvem, né? Já que muita coisa que se chegou do Hitler até a gente foi justamente aquela idealização dele enquanto a figura do partido e do Estado alemão. É o Joachim Fass que ele faz uma leitura crítica da trajetória do Hitler, mas principalmente ele faz uma análise muito minuciosa das técnicas e de todo o arcabouço histórico e imagético que ele mobilizou para cooptar a Alemanha. Na verdade, cooptar não é nem a palavra mais adequada. Todo esse arcabouço imagético que ele mobilizou para, não digo manipular, mas para enlevar ali o povo alemão, as autoridades, como ele mobilizou traumas históricos da Alemanha, visões míticas, discursos políticos, que fez com que a Alemanha, né, o país mais esclarecido da Europa do período, se tornasse uma potência no sentido terrorista da palavra, né, se Sim, tornasse aí sim, sim. uma potência nazista. Então, o documentário ele pega trechos do livro do Feist, né, principalmente os trechos que falam pouco menos do Hitler e mais das táticas políticas dele, de como ele não estava sozinho, né? Havia na Alemanha um ambiente propício à emergência desse tipo de ideias, partindo do próprio questão do antissemitismo, né? Ele vai mostrar que o antissemitismo é uma constante não só na história da Alemanha, mas na história europeia, e como que o Hitler e mais um grupo de pessoas mobilizou todo esse arsenal para conduzir a Alemanha a se tornar uma potência nazista, e o resultado disso a gente sabe que levou aí o mundo à Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Não que ver o filme lhe desobrigue de ler o livro, não. O filme ele pega trechos importantes lá do trabalho do Feist, mas tem alguns detalhes, alguns pormenores que só mesmo lendo a biografia, e reiterando, não é uma biografia no sentido apologético, muito pelo contrário, é uma biografia no sentido de construir uma visão crítica, de tentar fazer esse trajeto da, da ideologia nazista, da eugenia nazista, às circunstâncias históricas que o Hitler mobilizou para isso. Isso. Não, enquanto você falava aí, agora estamos todos numa operação técnica aqui complexa. Estava sendo exibido ao fundo aí o trailer, Renato. O trailer do documentário em si, com as imagens. Né? Vou até colocar um trechinho aqui, ó. Bom, é o trailer. It was his energy, É o trailer que realmente não está legendado, né? Tá em português, tá em inglês e tal. not his reasoning, that made the performance so convincing. In uns selbst allein
liegt die Zukunft des deutschen Volkes. A mass rally, said Hitler, is designed to switch off the thinking process. Only then would the people be ready to accept. Bom, enfim, também não vem aqui compartilhar alguma coisa que esteja em inglês, ninguém está entendendo nada, né, Renato? Não, ao menos uma legenda. Lembra, só reiterando que essas imagens aí que são usadas no documentário foram imagens, inclusive, produzidas pela própria Alemanha nazista. A gente não pode esquecer que a Alemanha nazista fez um trabalho que, na época, foi muito sem precedentes, que foi mobilizar o cinema, as imagens em movimento, justamente para questões de manipulação política, questões de doutrinação ideológica. Então, provavelmente, o Reich nazista foi um dos regimes políticos que mais produziu imagens sobre si mesmo num curto espaço de tempo. Muito do que se sabe também do Holocausto, das imagens, foram produzidas pelos soldados alemães. Então, essas imagens que tem aí não foram só registros dos aliados, foram registros de dentro da própria Alemanha. Ou seja, de certa forma, a gente está vendo isso pelos olhos dos alemães, mas com uma visão crítica. Não, verdade, muito bem lembrado. E não, é isso mesmo. E aí também o próprio regime nazista, o fascismo também, mas o nazismo, todo um trabalho de propaganda, né, Renatão? Que inclusive incluía aí essa indústria em grande potencial no início do século XX, né, que é o cinema. Acabou se tornando uma grande indústria aí. E claro, os Estados Unidos conseguiram transformar numa indústria de massa mesmo e chegar, inclusive, não só no cinema, mas na casa de todo mundo a partir da TV, né? Sim, da TV, exatamente. É uma grande coisa. Agora, isso me fez lembrar, você falando sobre esse documentário, me fez lembrar sobre o documentário brasileiro do Menino Número 23. Você já assistiu? Isso. Trouxe aqui até um trechinho, Renato. Bom, na época que ainda se produzia algo de interessante. A mentira nunca fica escondida por muito tempo, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado? É numerado. Era por escala, né? Tamanho. Ele quis preto só. Porque branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira de novo. Acabamos os cavalos, mergulhados nos carneiros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. A sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis. A minha infância foi roubada. Cheguei a mão e eu ficava de braço aberto, joelhar em cima de grão de milho e tudo. Deus o livre. Vou dar uma parada aqui, interrompi. Esse também é muito interessante, né, Renato? Conta a história de uma fazenda no sul, né? No sul do Brasil? Sim. No sul, né, Renato? Que coincidência, hein? Ah, Brasil. Coincidência no Brasil. Enfim, né? Então, eles, não sei se adquiriram, né, uma certa quantidade de trabalhadores já bem novinhos. E aí depois se descobriu lá que nessa região acabava tendo condição escravo, análoga a escravo. E aí havia ali por parte da família, segundo aí o trabalho nem é historiador, né? Acho que ele é jornalista, se eu não me engano, ou jornalista, na área de educação, se eu não me engano, assim. Não estou lembrado agora. Falando sobre a proximidade da família dona da fazenda em relação ao nazismo. Vê os tijolos da fazenda, ele estava raspando e tal. E o número 23, que é o número que identificava, né? Os meninos eram identificados por algum número. Eu sei que depois a família, inclusive, montou até um blog rebatendo aí o documentário, rebatendo acho que tentou até mover uma ação judicial contra o pesquisador, que acho que virou a tese, né? Depois disso acho que foi publicado, não sei que virou o documentário. Mas teve como diriam os antigos, um quiprocó aí em relação a essa situação, Renato.
A tática que os nazistas adotaram aqui no Brasil não foi muito diferente das táticas que eles adotaram em outros países da América do Sul, onde eles foram parar, né? Sempre adquirindo propriedades, sempre submetendo pessoas aí a trabalhos que são análogos à escravidão, seja montando colônias, como foi o caso do Chile, que é o mais célebre, né? A colônia Sim, Dignidade, que inclusive tem um documentário também na Netflix. O documentário tem lá os seus problemas, mas é interessante observar como se deu esse processo de erguer a colônia Dignidade lá no Chile também, que foi de um pastor luterano nazista, que também promoveu ali um ambiente de massacre moral, físico também, né? A gente vê muito aquelas questões daquelas colônias, desses grupos, dessas comunidades religiosas que tem nos Estados Unidos, de fanáticos e tal, mas na América do Sul tiveram muitas, e a grande maioria delas estava justamente envolvida com herdeiros do nazismo. Inclusive, atualmente, a gente tem aí o caso do tenista, né, o Thiago Wilde, não sei como se pronuncia o nome dele, que também está num quiprocó aí envolvendo uma herança nazista da qual ele se orgulha, da qual, inclusive, ele usou para agredir, para manipular, para pressionar psicologicamente uma ex-namorada que revelou aí essa semana. E aí trataram de botar panos quentes. Teve até um jornalista que falou: não, o Thiago tem que aprender a lidar com a imprensa. Desde quando nazismo é só um problema de lidar com a imprensa? Tipo, você pode ser nazista, mas trate bem os repórteres, trate bem os fãs, sabe? Então, são sempre temas que estão voltando. Essa desnazificação parece que ela nunca foi completa. Isso só mostra que aquela teoria liberal de que o nazismo foi uma anomalia na Europa, não. O nazismo ele foi produto de uma relação com a medicina, com o capitalismo, com a cultura. Então ele não foi uma anomalia, ele foi um desdobramento desse processo do próprio capital liberal também. Pois é, então uma coisa que está presente aí até os dias de hoje, vira e mexe e volta. A gente tem políticos que sobem na tribuna para defender o avô que fez parte lá de um grupo de milicianos nazistas. A gente tem aí um tenista que estava despontando aí como grande talento e já está envolvido numa polêmica envolvendo, tratando da família nazista, do próprio orgulho nazista, que ele, nas mensagens, quem viu os prints das mensagens, pôde constatar lá, né, que ele se gaba de que o avô ensinou ao Hitler, os paranauês aí da vida, que o avô seria uma espécie de antecessor ou sucessor do Hitler. Enfim, o cara fala isso com muito orgulho. Quem viu os prints sabe. Então você vê sempre está girando nesse ponto, ou seja, essa desnazificação não está completa, e aquela tese de que o nazismo é uma anomalia já foi por água abaixo há muito tempo. Ele faz parte desse processo histórico, dessa associação com o capital liberal, como a gente conhece. Não à toa, tem trabalhos, inúmeros trabalhos agora sobre isso, né, Renato? Demonstrando justamente como é que esse próprio núcleo empresarial, que à época flertava com o liberalismo, depois ganhou muito dinheiro com esses regimes. Eu também tendo a achar isso, eu gosto muito dessa perspectiva e dessa tese, entender realmente que não foi uma terceira via. Eu não concordo com essa perspectiva, ela é de fato um desdobramento em si, né? Aqui no Brasil a gente tem algo semelhante, né, Renato? Toda vez que uma elite, né, sobre a classe média, mas principalmente uma elite nacional, perde o controle das eleições, o que eles fazem? Abraçam o regime ditatorial. É exatamente isso, né? Então a gente consegue ver. É claro que são coisas e concepções diferentes, mas eu concordo plenamente com essa perspectiva. Vamos adiante, já saímos de uma ruína, né? Aliás, viemos de uma pérola, outra pérola, que é o documentário, é uma pérola, né? E agora vamos nos aproximar aqui para uma ruína. A ruína é essa aqui, ó, Renato, ó. Falar um pouco sobre a política, né? Política nacional. Bom, hoje eu dei uma olhada aqui, um panorama, um pente fino aqui na diagonal nos jornais, e pelo que eu vi, estava lá dizendo a questão do STF. STF agora tá no centro, né, das notícias, impressionante. Aí primeiro falando sobre o caso do Lira, se arquiva a denúncia vai para frente, aí tiraram essa denúncia do bolso semana passada, naquele momento que estava sendo discutido ali as MPs, e aí veio à tona o caso da investigação da Polícia Federal, do seguido dinheiro envolvendo o kit robótica para o estado dele, o assessor, aquele panorama todo.
E agora, antes de entrar, nós entrávamos aqui ao ar, nós gravarmos, eu estava lendo realmente que o STF negou aí a denúncia, rejeitou a denúncia do Ministério Público, que tinha sido colocada em discussão, enfim. Mas foi o que eu acabei de ler, essa denúncia contra o Lira. Para além disso, ainda ficando em relação ao STF, a grande discussão que tem sido colocada aí, que você colocou na pauta de hoje, muito bem lembrado, é saber ou não aí a posição a nomeação, a indicação do Zanin para uma vaga aí do STF, né? Que está entrando no lugar de quem? Já até esqueci. Ele está entrando no lugar de quem se aposentou foi o... Celso de Mello? Não, Celso de Mello já tem tempo. Celso de Mello foi o Cássio Conká, né? Que entrou Isso, Cássio Conká, Rapaz, eu esqueci quem é é o Lewandowski, se eu não me engano. Lewandowski. Vai entrar no lugar do Lewandowski, já está preparando o terreno, né? Que não é o jogador. Que não é o jogador, exatamente, que não é o jogador. É bom, cabe ressaltar, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso, Renato? Você acha que isso fere, de alguma maneira, a impessoalidade, alguma coisa assim? Cara, vamos falar do ponto de vista mítico e do ponto de vista da letra fria da situação. Vamos lá. Do ponto de vista mítico, a gente tem que recapitular aqui que o Marreco de Maringá, ele que entregou o Brasil nas mãos do bolsonarismo, ele havia largado a vaga dele de juiz para assumir como ministro lá do Bolsonaro, de olho já numa vaga do STF, que era a prerrogativa do presidente. Brigou com o Bolsonaro, rompeu, saiu fora. Quem está entrando no lugar dele é o Zanin, um dos caras que indiscutivelmente explorou esses meandros da extralegalidade da Lava Jato, ou da ilegalidade mesmo. Foi um cara que, se eu tivesse ganhando o que ele ganhou, defendeu o Lula em todos os momentos, explorou os pontos fracos da Lava Jato e conseguiu aí a soltura do Lula, que acabou se sagrando aí presidente da República. Ou seja, o Marreco indiretamente foi responsável pela ascensão do Zanin. Agora o Zanin vai ocupar a vaga a qual o Marreco tanto sonhou. Mas o Zanin ele foi uma indicação pessoal do Lula. Bom, primeiro que é uma prerrogativa presidencial. O Alexandre de Moraes, quando entrou por indicação do Temer, o Cássio Conká, quando entrou por indicação do Bolsonaro, eu acho que também o Lula não tem que pagar de isentão, de nada disso, ele vai botar lá o indicado dele pronto, fim de papo, né? Acho que é muito hipócrita, não, você tem que pegar uma pessoa com a qual você não tem a relação. Porra, o cara vai botar ali um sujeito que ele desconhece porque a tecnicidade da coisa, nenhum dos ministros que está ali necessariamente foi só por serem bons tecnicamente. Muitos estão ali porque foram pela prerrogativa presidencial e fim de papo, sabe? Não houve esse falatório quando o Temer indicou o Xandão e quando o Bolsonaro indicou o Cássio. A questão é, qual é o papel do Zanin, ou melhor, qual é a relevância do Zanin para uma série de temas aí da atualidade que a gente conhece? Questão do aborto, questão da intolerância religiosa, da intolerância à comunidade LGBTQIA+, uma série de assuntos, questões do meio ambiente, questões criminais também, questões jurídicas, penais. Qual é a contribuição do Zanin para esses debates que têm se sucedido aí? Que ele é a indicação do Lula, mas o STF é uma instituição que pauta a vida nacional e redefine, sacramenta, desfaz muitas coisas da nossa sociedade. Quem é essa pessoa que o Lula está indicando? Qual é a participação dele nessa série de debates que são tão relevantes para o Brasil? Eu acho que a gente tem que ver por esse ponto. A gente não pode esquecer que o Zanin ele é sócio de um grande escritório de advocacia, cujo dono já tem relações escusas aí com governos anteriores, com políticos. Quem é que a gente está botando aí no meio dessa história toda? Qual é essa importância do Zanin para a sociedade e para esses debates que são tão urgentes? Sim, eu acho que esse é o ponto crucial. Agora, me parece, Renato, que a Constituição de 88, quando deu essa prerrogativa ao chefe do Executivo, acho que já estava prevendo ali o espírito do legislador ordinário, assim que se fala, esse legislador aí que vai sentar mesmo para discutir a Constituição.
Ao que me parece, eu acho que deu uma licença para que fizesse uma concessão em relação a essa questão da impessoalidade, né? É uma brecha. Tanto é que você faz uma nomeação, assim como, por exemplo, os ministérios também, você é livre a nomeação, mas aqui é uma questão diferenciada, porque passa pela chancela do Senado. Então existe aí o check and balance, né, como fala, o freio e contrapeso, que o próprio texto da Constituição está dando. Por um lado, você tem uma incumbência do Executivo, mas, por outro lado, nessa tentativa de equilibrar esses poderes, exatamente o Poder Legislativo, na figura do Senado, faria ali o controle. Tanto é que ele vai passar. É claro que acaba sendo uma coisa meio que pro forma. Um fala, acaba a votação sendo passada, mas pelo menos está no texto constitucional. Outra coisa, bom, eu sinceramente acho que é difícil saber qual indicação, Renato, não foi pessoal, tá? Muito difícil de saber. A única coisa para a gente ilustrar um pouco disso, é só mesmo para fugir um pouco desse tema, mas lembrando, é que essa questão da indicação não é uma inovação da Constituição de 88, isso já existe há bastante tempo, e desde o período os períodos iniciais da República. A Primeira República, a Constituição de 1891, já era prerrogativa do presidente da República. E é muito curioso, né, porque geralmente tinha esses ministros que vão ocupar o STF e tal, nesse período que já tinha esse nome, Supremo Tribunal Federal, eles galgavam certos cargos muito parecidos. Eles começavam como promotor, como juiz, algum cargo eletivo. Aí eles eram indicados a chefe de polícia do Distrito Federal. O Distrito Federal que ficava aqui no Rio de Janeiro. Então era um trampolim, inclusive, ser chefe de polícia durante um tempo, né? Quer dizer, se a gente for listar todos eles tinham uma relação, sim, com o presidente. E eu acho que é uma possibilidade, é a brecha que se dá para essa impessoalidade. Eu estou muito convicto disso. Acho que não é tão problema assim. Tanto é que existe aí o freio contrapeso dessa impessoalidade ou possível imoralidade existente com a chancela do Senado. Entendeu? É isso aí. E sem contar o seguinte, é um órgão colegiado, Renato, são 11 ministros. Significa que a decisão de um vai determinar absolutamente tudo. Exatamente. Bom, essa é a minha questão. Bom, hoje começou, isso aqui também é uma notícia importante. Lembrar que hoje começou a CPI não sei se começou hoje, agora me deu um branco, a CPI dos golpes, né, de 8 de janeiro. Sim. Aí teve esse deputado, que eu nem sei quem é, deputado do PT. Bom, enfim, né, PT de Minas. Parece o ator que faz o Gandalf do Senhor dos Anéis. É verdade. E lá atrás o senhor tacando fogo ali no celular, né? Enfim. Pois é. Não, foi no Senado, foi deputado, não, senador, né? De Minas. Não, é deputado mesmo, tô falando bobagem, realmente, deputado. Bom, e aí que acontece é o seguinte, ele estava comentando na fala dele, aí ele começou a ser interrompido pelo Marco Duval. Vale conferir esse vídeo aqui, 2 minutinhos, Renato? Tem o SWAT de Taubaté? Exatamente. Olha o nível que está o Senado, rapaz. Incrível, né? Foi no Senado, realmente, porque o Duval é senador, não é isso? O Duval é senador. Que maravilha. Como eu não sei, mas ele é. Mas né? Aqui o Senado Federal, todos bolsonaristas. Não identificaram nenhum infiltrado, todos eram bolsonaristas. Todos eram bolsonaristas. Não se tem prova de nenhum que não fosse bolsonarista ou que se não decretasse. O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Podia ficar em silêncio. Que coisa, né? Que bizarrice. Bizarrices à parte mesmo. Incrível. Quer tecer? Eu gosto que... pode ficar à vontade, meu amigo. O Marcos Duval está mais de um mês com um papo de que ele tem documentos que mostram que os atos do dia 8 foram organizados pelo PT, que ali estava cheio de petista, na verdade, não eram bolsonaristas. Ele tem mais de um mês que ele está com um papo de que tem documentos, provas cabais. Eu falei, tá parecendo aquele filme do Hitchcock, que as histórias são movidas por uma série de documentos que ninguém sabe quais são, de onde vêm, para onde vão. Então, o cara é uma mistura de Taubaté com o filme do Hitchcock. Muito. Taubaté, que documentos. Que documentos são esses? As histórias filmes do Hitchcock, quem já viu, é sempre, mas é que os documentos, as fotos, o não sei o quê, o Hitchcock chamava esse recurso de MacGuffin. O que significa MacGuffin? Ele falou que MacGuffin era MacGuffin.
tradução, não tem uma expressão para isso. Tipo, os documentos. Aí, o nego se matava, corria, pulava, fugia de avião e tal. Cadê os documentos? Para que servem esses documentos? O filme do Tarantino, Pulp Fiction, os caras ficam o filme inteiro atrás de um raio de uma mala que a gente só sabe que tem uma luz dourada, mas o que tem na mala? Ouro? O que tem naquela mala? Ninguém sabe. Então esses documentos do SWAT de Taubaté aí, do manjador oficial da República, não deve ser nada. E se for, é falsificado. Sem dúvida. Então, assim, não solta esses documentos. É igual a história de 72 horas. Não, vamos aguardar 72 horas. Ele está um mês, não, vou liberar os documentos no momento certo. Aí no final ele vai dizer, a CPI não deu em nada, não vou gastar meus documentos. Pois é, muito provavelmente é o que vai acontecer. Meu amigo, algo mais? Não, só isso mesmo por hoje. Então vamos nessa. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Então até essa. Então um abraço, meu amigo.